Carlos, agora para a gente tratar sobre a Cruz Vermelha. A filial Minas Gerais está completando 111 anos de atuação. A instituição é referência em ações humanitárias, formação de voluntários e programas sociais no Estado. Pela primeira vez, a entidade tem uma mulher à frente da presidência, assume esse marco com a missão de fortalecer. E o que mais? A gente vai saber agora, conversando com a Márcia Aurélia Nogueira Andrade, presidente da Cruz Vermelha. Márcia, primeiro, parabéns por chegar a este posto e muito obrigado por estar aqui conosco na 98 News no dia de hoje. Bom dia. Bom dia, obrigado pela participação. Estou aí com essa novidade agora, de ser a primeira presidente eleita. Bom, conta um pouco para a gente, Márcia, para quem ainda não conhece ou já tenha conhecimento de mais algum tempo, da atuação da Cruz Vermelha Brasileira. Em que espaços ela está atuando, de que maneira ela opera no país? Nós atuamos no estado de Minas todo, principalmente quando tem... Não, aliás, na verdade, não é só quando tem alguma tragédia, quando tem chuva. A gente sempre atua com entrega de cestas básicas. Nós estamos agora com o cartão humanitário, que é importante a gente falar dele, que é um projeto que veio acontecer exatamente por isso. A gente chegava nos locais e todo mundo tinha perdido tudo. A gente chegava com muita cesta básica, prejudicava até aquele comércio local. E, além da logística, porque o cartão humanitário é muito mais fácil de ser transportado. Ao invés de você levar, por exemplo, 200 cestas, você leva 500 cartões. Além disso, o cartão beneficia, por exemplo, a pessoa pode escolher o que ela quer comprar. Então, uma família, por exemplo, que tem muita criança, precisa mais de leite, a gente já chegava com a cesta pronta, com o cartão ela tem a opção de estar escolhendo o que é melhor para aquela família. Eu queria falar um pouquinho sobre sua eleição para presidente da Cruz Vermelha. Eu queria entender um pouquinho do olhar que a senhora traz para a instituição nesses 111 anos de história, a primeira vez que a gente tem uma mulher ocupando a presidência. Qual que é o olhar que a senhora traz para a instituição, pensando aí em desafios de ampliação, desafios de também manter a entidade funcionando dessa forma? Eu faço 10 anos de Cruz Vermelha esse ano, passei por ter uma trajetória e entrei quando teve a tragédia de Mariana. Então, já conheço bastante da história. Passei pelo conselho, pela vice-presidência e agora fui eleita à presidência. Eu pretendo continuar com os projetos, aprimorar alguns que nós já temos e para frente um pouquinho, que está muito recente, estou aí com uma semana só nesse cargo novo aí, implantar novos projetos, contando com a ajuda dos nossos conselheiros e para implantar novos projetos. Aí, em breve, a gente vem com algumas notícias aí. Bom, Márcia, como é que funciona, de maneira geral, a captação de recursos da Cruz Vermelha para conseguir prestar as suas atividades? Ela conta com financiamento de onde e como é que faz isso no dia a dia? Então, nós temos alguns patrimônios, que a gente tem a renda desses patrimônios, e a grande maioria é de doação. Nós temos alguns parceiros e a gente conta com essa doação. A gente sempre abre campanha, então tudo nosso é auditado, do R$1 aos 100 mil. A gente abre uma campanha, abre uma conta para receber doação específica para aquela campanha. Depois essa conta é encerrada e tudo isso é auditado. Então, as doações são muito bem-vindas. Nós temos hoje, aí, que foi recentemente implantado, o doador pode fazer uma doação recorrente, então é só entrar no nosso site, que ele vai ver como é muito fácil doar para a gente. Então, tem todo o passo a passo lá para a gente estar fazendo essa doação. E como que está a adesão aqui em Minas Gerais? É um estado que, bom, a gente sabe que a Cruz Vermelha brasileira ela atua, obviamente, no estado como um todo, mas como que Minas está posicionado aí no Brasil? Então, se tratando de doações, infelizmente, a população ainda tem aquela visão de que precisa de ter alguma coisa acontecendo. Então, quando tem alguma tragédia, o nosso volume de doações é muito maior, não só financeira, como de cestas básicas. Quando tem as chuvas, por exemplo, a gente recebe outros utensílios, kits de limpeza, de produtos de higiene pessoal. Mas, infelizmente, quando não tem nada acontecendo, esse volume fica bem baixo e a gente precisa recorrer, aí, às vezes, a algum parceiro específico para pedir mais doações para estar podendo atender mais a população. Porque a população precisa de doação o tempo todo. Então, a gente procura artifícios para conseguir fazer esse atendimento.
Vocês conseguem, de alguma maneira, Márcia, com o programa de ação jovem que existe na Cruz Vermelha, criar essa cultura ou tentar espraiá-la já para as gerações mais jovens? Quer dizer, primeiro do voluntariado, de participar de ações efetivamente junto da Cruz Vermelha, mas também de participar de uma maneira perene das contribuições? O Ação Jovem, nós temos o SEBAS, né, que é uma certificação, então nós temos alguns impostos reduzidos, e isso ajuda bastante. E esse jovem, quando ele... o ideal dele é porque ele não entra só para ter uma carteira assinada, ele tem como fazer uma carreira para dar continuidade a esse trabalho dele. E a gente agora nós estamos com o voluntariado jovem, que começou recente também, a juventude, né, para a gente... eles recebem esse curso também que a gente faz com os voluntários quando ele entra, exatamente para ele ficar mais interessado pelo voluntariado, né, para ver se ele dá continuidade. Até o número de voluntários tem época que ele fica mais baixo, né? Acho que as pessoas às vezes não estão tão disponíveis. Atualmente nós estamos com, acho que 700 voluntários, que a gente chama de voluntários ativos. Então, toda vez que tem uma ação, a gente chama esse voluntário, nós temos um grupo de WhatsApp onde aquela ação do dia é colocada e quem pode participar coloca se está disponível ou não para a gente fazer aquela ação. Hoje, a maior dificuldade da Cruz Vermelha aqui em Minas Gerais é qual? Assim, para poder, eu penso assim, manter e ampliar também os serviços e os alcances aí dessa instituição. É justamente ter esse voluntariado que é fixo? É conseguir mais recurso para dentro da Cruz Vermelha? Como que você avalia, a senhora avalia esse cenário atual? Eu vejo que o nosso maior desafio hoje são doações. Porque o número de voluntários, ele sempre oscila. Então, tem época que ele está mais na ativa, né? Esse número está maior. Tem época, igual eu falei, que os voluntários não estão tão disponíveis assim, mas o número de doações realmente anda muito baixo. Então, é uma coisa que a gente precisa de tentar captar mais, fazer mais parceria e trazer esse doador para que ele seja um doador recorrente e não veja a Cruz Vermelha, que é importante também colocar, a Cruz Vermelha ainda é vista muito como área de saúde. Então, às vezes, a gente está na rua e ninguém acha que a gente faz aquele tipo de trabalho. Foi uma escola de enfermagem durante muitos anos, mas já tem muitos anos que ela encerrou esse ciclo, e muita gente ainda vê a Cruz Vermelha só como escola de enfermagem, ligada à saúde. Eu já ouvi, por exemplo, que eu não participo porque eu detesto sangue. Eu não participo porque eu não gosto de socorrer ninguém. Então, a gente ainda ouve isso. E, né, isso nem acontece mais. A gente tem os cursos, né, de primeiros socorros, que é oferecido à população. Nós temos muito programa que são importantes. A gente tem o curso de cuidador de idoso e o curso do TEA, que foi recente também, que é para quem tem transtorno do espectro autista. Esse curso é oferecido para a população gratuitamente. Nós temos o Aconchego, que é para terceira idade. A gente tem muita ação que é importante. Nós tivemos recente agora também o Ponto de Partida, que foi uma ação em parceria com a APAC, né, feminina, onde todos os nossos uniformes foram transformados em mantas para bebê e distribuídos nas maternidades. Então, nós temos aí muito programa, né? Eu queria te perguntar especificamente sobre os programas e as ações voltadas para idosos, Márcia, porque, claro, os números estão nos indicando que a nossa população vai se tornar, felizmente, mais longeva, mas, ao mesmo tempo, ela vai carecer de mais cuidados, né? Mudou-se muito essa relação dos seus 10 anos de entrada da Cruz Vermelha e do tipo de abordagem que se faz com essas pessoas, o tipo de atividade que está prevista, por exemplo, dentro do Grupo Aconchego. Como é que isso mudou ao longo do tempo para, inclusive, entender como é que a dinâmica está funcionando agora para lidar com essa população que está cada vez mais presente no nosso dia a dia? O Aconchego ele acontece 2 vezes na semana, né? Então, elas ficam de 1h30, das 13h30 até as 16 horas, e elas têm atividades variadas. Tem atividade de artesanato. Há um tempo atrás, nós tivemos uma parceria com as Ciências Médicas, que os alunos de fisioterapia iam fazer atividade com as senhorinhas. Então, a gente tenta fazer com que elas tenham
um número de atividades que façam com que elas também façam exercício, não só para o corpo, mas para a mente também. Além disso, dentro da Cruz Vermelha, a gente tem o curso de cuidador de idoso, que normalmente a população que faz inscrição para esse curso, ela muitas vezes é indicada pelo CRAS, né, assim como o TEA também, então é um curso gratuito, e a gente prepara esses alunos, é um curso grande, é um curso longo, tem toda uma estrutura para elas aprenderem a trabalhar com esse idoso. Então, é muito importante também, né? Márcia Aurélia Nogueira Andrade, presidente da Cruz Vermelha. Márcia, a gente só pode desejar sucesso na sua empreitada à frente da instituição, que é tão importante, tão valorosa para o povo mineiro, né? E para ajudar populações que mais necessitam, não só quando elas mais necessitam, mas ao longo de todo o tempo em que a Cruz Vermelha está parte do nosso dia a dia. Muito obrigado. Fica aqui o convite, né, para quem quiser conhecer nosso trabalho, cruzvermelhabrasileiramg.org.br. Nós temos o Instagram também. Venha ser nosso voluntário, venha ser nosso, né, doador recorrente, que a gente precisa bastante.